Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgião geral, senhores. Hoje temos um episódio espetacular. Esqueci de falar. Esse aqui é o seu congresso semanal de cirurgia. Exato. Hoje temos um episódio espetacular para os senhores que estão nos ouvindo. E hoje a gente vai discutir um tema que é sempre uma boa pedida, sempre discutido em vários locais, porque tem uma mudança de paradigma grande. E é claro que todo mundo gosta de um tema de trauma. O tema mais legal que é trauma, senhores. Trauma. Dr. Adriano Flug, Dr. Diego Adão são os meus companheiros neste episódio de podcast. E aí, senhores? Quem é você? Para quem tá chegando agora, não sabe quem é você. Eu? É. Eu sou o Carlos Menegoso. Estou aqui com os meus dois grandes colegas, Diego Adão e Adriano Flug, para mais um episódio do Mania de Cirurgia. E aí? Antes de qualquer coisa, faz muito tempo que a gente não pede isso, tá na hora de pedir. Você que está nos ouvindo e que nunca, ou que chegou agora, né, que já escuta há muito tempo, ou que chegou agora, e que nunca nos seguiu na sua plataforma de streaming aí, seu Spotify, na sua Apple, não sei o nome das outras, clica lá em se inscrever no Mania, para você receber notificação toda vez que surgir um episódio novo. É toda sexta-feira de manhã. Toda vez. Todas. Toda sexta de manhã vai apitar lá no seu celular. E aí, provavelmente, do lado desse botão, tem o quê? O coração. Coraçãozinho. Você vai lá, ou a estrela, né? Você vai lá e clica para curtir. E se você puder nos avaliar, melhor ainda. Aí você lacra com as 3 possibilidades de ser um maníaco. Se quiser bater uma foto também, de onde você estiver ouvindo, também é super legal. Então vai lá, alavanca, faça a gente dobrar a quantidade de seguidores, né? E de corações. De tudo. De fotos. Tudo. Se você puder ajudar, a gente agradece. Até porque, se você não fizer isso, tem a bênção da ajuda de metileno, né? Mas também tem a praga, né? O Flugão também é capaz de rogar uma praga. E ninguém vai fazer isso com ninguém, né? Mas vai que, né? Acontece uma coisa ruim se você não curtir. Muito bom. Fala aí, Flugão. Boa, tô ansioso. Finalmente vamos discutir artigos. Coisa mais divertida que tem aqui no podcast. A gente separou um artigo para discutir aqui hoje. Tem uma série no Journal of... Fala aí, Guto, você que tá com o sotaque afiado aí. O nome Journal of Trauma. Acute Care Surgery. Das revistas mais famosas do mundo. O editor é amigo do Flug. Professor Raul. Correto? Ou eu tô muito louco? É ele, né? Amigo do Flug ou meu? Não sei. Desculpa, amigo do Guto. Amigo do Guto. Falei errado. Amigo do Flug. Amigo do Guto. Caramba, tá. Tô demenciando. Amigão dele lá. E essa revista tem uma série de artigos muito legais, que é o What You Need to Know, né? São artigos de revisões. Não são guidelines, ou seja, não tem a estrutura de um guideline, mas é uma revisão. E a gente separou um deles para discutir aqui com vocês. Esse artigo tem... Caralho, o Flug já levantou a mão, cara. Bateu o recorde. 3 minutos e 32 segundos. Fala, Flug. Eu preciso fazer um parênteses, porque a gente falou nível de evidência, guidelines... E vale a pena ver, é aberto a aula. O Diego tinha me mandado há um pouco tempo a aula da Raquel e do Rafa sobre pirâmide da evidência. Sensacional, a aula que eles deram para a Liga, da Escola Paulista, Procede, isso, de curso de evidências. É aberta até no YouTube, depois a gente põe o link na descrição. E eu já tinha um certo preconceito e acabou aumentando depois dessa aula em relação aos guidelines da nível de evidência, pirâmide de evidência, porque a gente sempre fala, nível de evidência 1A, 2A, 2B. Puta, pessoal, isso aí, né, é muito falho, pois quantos estudos estão dentro dessa nível 1A? 1, 2, 3? Qual que é a corte desses pacientes, né? Quais são os viés? E acaba indo para o grade, que a gente fala tão bem, que dá os graus de recomendação, nível de evidência. É uma nomenclatura que tem que estar muito afiada entre os cirurgiões para poder discutir artigos, senão fica muito difícil. Porque a gente sempre quer chegar o mais próximo da verdade. Mais próximo da verdade tem um jeito, uma ciência por trás disso, né? Que por vezes é corrompida. Vale a pena assistir a aula ferrada do Rael e Rafa, que brilharam nessa aula. Muito bacana. Boa. Vou deixar então o link da aula aqui na descrição. E um comentário. Saiu a lista da Stanford dos pesquisadores mais influentes do mundo.
os 2%. O que a Stanford fez? Pegou todo mundo que publica, fez um corte ali, ó, 2% para menos, né? Tipo, o topo da elite de quem publica. Quem estava lá? Quem estava lá? 2 pessoas que já passaram aqui, né? A professora RR. Raquel Rieira, que está nessa aula aberta, está no nosso curso de cirurgia baseada em evidências. Se você entrar no nosso link na bio, você vai conhecer a professora Raquel no curso de cirurgia baseada em evidências. E o professor Herbella também estava lá, que também já participou aqui do podcast. Muito bom. E aí, Muito bom. fechando, pegamos qual artigo do Journal of Trauma Acute Care? Mas pera aí, cara. Oi. Da onde veio tudo isso? Não tem mensagem de maníaco hoje? Não, tem, eu só vou falar que o artigo é sobre trauma de cólon, como você havia falado. Porque eu não terminei a frase, o Flug cortou no meio, né? Entendi. Então é isso. Então prepare-se aí que o artigo é bem legal. Boa. E aí? Bora, maníaco? Mensagem maníaco? Opa, Fechou. O primeiro que eu quero, na verdade, é um agradecimento a um maníaco. Eu só não vou poder reproduzir o áudio dele aqui, porque a gente não tem autorização dele, eu não pedi. E ele comenta de caso de paciente, então não daria para reproduzir na íntegra. Mas o Lucas Augusto Camilo de Souza. Lucas Augusto Camilo de Souza. Ele mandou um direct pra gente no Instagram com um áudio muito legal. Vocês chegaram a ouvir lá? Não? Chegaram a ver? Não. Olhem lá depois. Ele comenta aqui, ele agradece, é um áudio de agradecimento. Ele agradece o Mania, porque ele teve um caso, que era uma vesícula difícil, e aí ele fez uma subtotal. E aí ele fala que conheceu a subtotal pela gente, que provavelmente ele teria conduzido como uma colestia total, como todos nós já fizemos um dia. E aí ele agradece por essa orientação, essa dica, trazer esse assunto a público aí, porque mudou a conduta dele, ele tem certeza que o paciente se beneficiou disso. A gente que é grato, Lucas, pela sua mensagem e o seu áudio tão carinhoso. Valeu demais. Mensagem do Lucas. Isso aí. Muito bom. Beleza? E de maníaco mensagem de texto, eu vou ler uma só aqui, porque hoje o episódio tá meio longo. O Neto, eu acho que é Cavalcante, mas o nome tá só como Neto Cavalca. E não tem de onde que ele é. Sempre peço para vocês, mandem sempre o nome completo de vocês, porque o nick não aparece o nome completo e o local de onde vocês são. Sobre o episódio de cisopilonidal, Flugão, ele fala assim, ó, fala galera, no caso de evitar a incisão na linha mediana, lembra que eu comentei que os artigos falam para drenar na lateral? Ele fala que a justificativa seria porque é uma zona de pior vascularização, então teoricamente a cicatrização não ficaria tão boa na linha média, então a lateral seria uma linha de melhor perfusão e melhor cicatrização. Neto, valeu demais aí pelo comentário, obrigado por complementar pra gente o episódio. Certo? Muito bom. Sensacional, senhores. Sensacional. Antes de começar, trauma de cólon e reto. Guto, o que aconteceu ontem, pra quem tá ouvindo a gente no lançamento, porque maníaco que é maníaco, ouve na sexta o episódio. Sim. O que rolou ontem que continuará acontecendo até amanhã? Fala aí. Nada, mas aconteceu uma coisa ontem e vai ter uma continuação ao longo das próximas 48 horas, né, que a gente combinou. Mais 24 para quem estiver ouvindo hoje, né? Exato. Ontem, senhores, foi a nossa live do curso de prescrição baseada em evidências. Senhores, o curso de prescrição baseada em evidências finalmente fez a live ontem. Para quem perdeu essa live, infelizmente, que não pôde ver o que a gente comentou, o que a gente apresentou, calma! Você vai ter a chance de adquirir o seu curso ainda com desconto por 48 horas. Isso é fantástico. Meu, eu não sei nem como que a gente desenvolveu essa proposta, mas é claro sem que você, a gente... né? Sem você participando, né? Porque Mas você não deixaria jamais fazer isso. Pode ser. Mas é claro que a gente pensou no maníaco que, por exemplo, estava de plantão e não conseguiu participar da nossa live na quinta-feira. E aí, então, a gente está deixando aí um tempo a mais para vocês poderem participar. Não esqueçam, tem 48 horas a partir da live de ontem para você adquirir o nosso curso com desconto. O que tem nesse curso, falando brevemente, bem rápido? Tem muita discussão sobre prescrição dos pacientes, principalmente dos pacientes cirúrgicos. Tem as evidências que embasam todas essas prescrições, materiais de apoio, checklist, tem um monte de coisa que você vai usar. E o mais legal é que você pega, acessa o material agora, já começa a aplicar no seu paciente, porque o que a gente quer é que você consiga oferecer para ele uma prescrição mais individualizada, com mais evidência, uma qualidade de atendimento melhor. Então é isso aí, senhores, não deixem de aproveitar, a gente vai colocar o link aqui embaixo também para vocês.
para você adquirir o seu curso com desconto. É isso ou não é isso? Perfeito. Muito bom, senhores. Então chegou a hora de a gente cair de cabeça no nosso tema hoje, trauma de cólon reto. Isso aí. E aí a dinâmica aqui, o que a gente pensou? Eu peguei o artigo aqui, li, né? Porque alguém aqui tem que estudar nesse grupo, e eu separei alguns tópicos. Aí eu vou lendo para vocês, a gente vai comentando, vocês vão discutindo o que vocês acham que é coerente, o que não é. Lembrando, como o Flugão já falou, isso aqui não é um guideline, portanto não há certeza de evidência nas frases que eu vou dizer, tampouco grau de recomendação. É como se fosse um capítulo de livro. A gente vai ler e vai ter uma liberdade de discutir aqui de forma mais aberta. Então, o mais legal do capítulo é que ele começa falando assim: um retrospecto histórico mostrando que uma das doenças em trauma que mais teve mudança de conduta foi o trauma do cólon e do reto. Por quê? Dá uma olhada nisso. A mortalidade por trauma de colo e reto na era da Guerra Civil Norte-Americana era de 90%. 90%. E caiu para atualmente 1%. 1%. Acho que nenhuma doença teve uma redução de mortalidade 90 para 1%. É muito. E aí ele faz um resumo do porquê isso. Então ele fala que ao longo das guerras, principalmente, né, os paradigmas foram mudando. Então, na década de 40, de 1940, o Ogilvy, que era um cirurgião britânico, ele traz a ideia de não mais operar e fazer rafias completas, tentar fazer aquela cirurgia anatômica perfeita. Ele traz a ideia de só desviar o trânsito. Só isso já deu uma baita mudada em conduta, porque é menos agressivo, mais conservador, né? Hoje, com as ideias de damage control, a gente sabe que isso impacta de verdade. E aí, durante a Guerra da Coreia e do Vietnã, eles individualizaram. Então, o cólon direito estava caminhando mais para uma rafia, anastomose, e o colo esquerdo e o reto, isso sim para desvio de trânsito. Então a gente percebe que houve essa evolução, porém o que não evoluiu, que é o que chama atenção, ainda de 60% a 80% das colostomias feitas na urgência não são revertidas. Então a gente teve uma queda de mortalidade monstruosa, às custas de uma técnica mais refinada e que propunha o estoma, porém isso gerou uma consequência que são os pacientes estomizados que nunca são reconstruídos. Beleza até aí? Retrospecto histórico. Aí agora entrando no vamos ver. Falando inicialmente só de cólon, tá? Não vou falar de reto agora, é cólon. Cólon direito, transverso esquerdo, sem contar o reto. O artigo traz uns dados super interessantes aqui de estatística. Então ele traz que de todos os traumas que lesam o cólon, 17% é penetrante. E 1% só que é contuso. Quando é o penetrante, né, dos traumas, 17% dos penetrantes que lesam o cólon, é o transverso mais lesado. Então, quando for penetrante, é o transverso ali, porque geralmente os ferimentos são na parte mediana anterior, né? Para ter lesão de reto, a gente tem que ter o ferimento penetrante perineal. O trauma contuso, que é a minoria, só 1%, quase nunca lesa o reto, e quando ele lesa alguma coisa é por desaceleração e costuma ser o cólon direito, a região do seco, porque ele está fixo, tem uma maior pressão, maior volume. Pergunta, é isso que vocês veem no dia a dia de vocês aí? Essa distribuição? A maioria dos traumas que chegam de cólon são penetrantes, e quando é contuso, que tem a marca do cinto de segurança, costuma ser mais cólon direito? O que vocês têm aí visto de epidemiologia empírica do dia a dia de vocês? Fala aí, Gutão. Putz, é uma apresentação bem parecida com o que você falou. O que eu vejo geralmente nesses traumas contusos é que você tem ou uma laceração do seco mesmo, uma laceração da serosa, geralmente ali na região da tênia. Eu já peguei alguns casos de laceração na flexura hepática, que funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Porque é um ponto fixo, vai ter o mesmo mecanismo. E o que eu acho que às vezes acontece, que tem que lembrar também, é que pode ter lesão não só da alça em si, mas do meso que vai irrigar aquela alça. E às vezes, então, você tem uma lesão, uma laceração do meso ali daquela região iliocecocólica, e às vezes até do meso do sigmoide. Às vezes, acho que talvez até por ele ser móvel mesmo, na hora ele dá uma estirada e lesa o meso também. Eu acho, inclusive, que nesse negócio do meso, você acaba tendo um fator protetor quando ele é fixo, quando a estrutura é fixa.
O problema é que, no caso do ilho terminal, que não é fixo, ele vai lacerar também aquela região do ilho secocólica. Mas pensando em alça, concordo, seco e às vezes cola um transverso ali na flexura hepática, que é o que eu mais vejo. Boa. E você, Flugão? 17% Ah, dos penetrantes pegam cólon, transversa a maioria, meio a 1% dos contusos pegam o cólon, a maioria cólon direito, você vê isso também? contuso é muito raro, né? Raramente a gente vai descobrir. Já vi algum desenvolvimento de cólon direito umas 2 vezes. De penetrante, se for na parede abdominal anterior, pega transverso, um estômago transverso. Agora, dorso, reto peritônio, obviamente vai pegar cólon direito ou esquerdo. E lembrando que nesses penetrantes, e por vezes eles pegam em dois trajetos, né? Ele perfura em dois segmentos. Já vi alguns cirurgiões suturando apenas um orifício quando tem dois, né? Tipo, tem uma entrada e saída no cólon. Toma muito cuidado, principalmente em flanco, na parte do cólon que é retroperitoneal. Boa, boa. Muito bom. Então essa daí é epidemiologia. Sobre diagnóstico, o artigo traz o seguinte, duas coisas que ele chama atenção. A primeira, no exame físico, é o sinal do cinto de segurança. E ele coloca aqui, se você encontrar aquela marca do cinto, né? Geralmente ou é na transversal, embaixo, inferior à região umbilical, ou é aquele angulado, né? Que pega tórax, né? Aqui ele está falando da marca do cinto de segurança no abdômen. 10% vai ter algum grau de lesão de víscera oca. Então ele coloca como um marcador de lesão de víscera oca, entre elas o cólon. E quando ele vai discutir sobre exames de imagem, olha aqui uma baita armadilha. 20% das tomografias são normais. Você não consegue perceber nada que te feche o diagnóstico. Talvez tenha algumas coisas indiretas, né? Um borramentinho de gordura no meso, um pouco de líquido livre e nenhuma lesão de víscera maciça. Mas essas tomos precoces, principalmente as precoces, tá? 20% é totalmente normal. E ele coloca, mesmo que você faça contraste VO e via retal, embora ele nem recomende fazer isso, porque muitas vezes o contraste via retal pode aumentar ou a lesão pela manipulação de passagem de sonda, ou pela distensão do intestino com insuflação do próprio contraste, com infiltração do próprio contraste. Então ele coloca só tomografia com contraste V. Se ela vier normal, não é para excluir lesão, não é para você falar assim, não tem nada, dá para liberar. Tá? Então o que de fato garante o diagnóstico é a laparoscopia. Então ele vai trazer, tem suspeita clínica, é laparoscopia. Não dá para você ficar confiando. Eventualmente exame físico seriado. O que vocês acham dessa sugestão? Fala aí, Flugão. Confia ou não confia na tomo? Cinto de segurança, você acha que causa mesmo isso? Você indica a laparoscopia, se não for de noite, né, na hora do jantar lá? O que você acha? O trauma fechado, se desconfiar de lesão de alça, mesmo com cinto, assim, eu tenho lá minhas dúvidas se é tanto. Isso é clássico, né? A gente aprende isso lá no ATLS. Eu não sei exatamente o que tem de suporte para falar sobre. É que entende-se que quando você tem um cinto, a cinética é alta, então você subentende que tem a lesão de alça. Muito difícil. Você vai pegar líquido livre na cavidade sem lesão de órgão sólido. E aí você vai desconfiar de alça ou lesão de meso e por aí vai. Agora, penetrante já é outra história, né? Você vê o trajeto, tudo, você acaba indo para vídeo. Mas eu acho que enfiar um trauma fechado só pela lesão pelo cinto, assim, você vai, sei lá, você vai fazer 10 vídeos para pegar um paciente, né? O seu NNT vai ser muito alto e vídeo não é tranquilo, mesmo porque esse trauma fechado provavelmente deve ter esse TCE. Então não vai ser tão fácil fazer essa vídeo aí. Vai ser mais acadêmica do que na prática você realmente consiga fazer, né? Mas você Trabalhão. faria o quê? Exame físico seriado? Dosaria amilase, lipase? O que você faria? A evolução, vendo a UTI, começou a fazer sepsis com 48 horas, tem líquido livre que aumentou numa toma de controle e você não viu mais nada, aí sim, aí ela parou, né? Tô partindo do pressuposto que esse paciente está entubado com TCE, né? Se ele estiver acordado, ele vai ter muita dor, não vai aceitar comida, aí você já começa a desconfiar. Mas eu parto do pressuposto que está entubado, você não tem mais nem anamnese, né? Tá. Mas e assim, ó, tem a marca do cinto de segurança e a tomografia só tem líquido livre. O que você faria? Líquido livre, sem lesão de órgão Sim, sólido, sim, sim. aí ela parou porque eu tô partindo do pressuposto que ele tem TCE, né. Se Não, não não tem for, TCE. Não tem aí TCE. eu aguardo clinicamente, porque ele vai exacerbar se vai aceitar a dieta ou não, né.
Se bem que a maior Você vai parte liberar dos dieta. algoritmos... Cinto de segurança, líquido livre na tomo, dieta. Dietona, senhor. Não, mas ele tá com Geral. Glasgow 15 bem, eu vou Tá observar. 15, tá 15. Tá com dor Mas se ele... abdominal, tem dor. aí começa a ter dor, começa a ter outros sinais de taquicardia, ou se não tem um nível de consciência, aí não dá, aí você vai ter que intervir mesmo, né? Claro que aí eu tô partindo do pressuposto que já descortou lesão de bexiga, você já fez uma cistotomo, já tem outros parâmetros também, porque esse líquido livre pode ser ou lesão de alça, meso ou bexiga, né? Então eu tô partindo do pressuposto que pegou só o meso, que conseguiria traduzir isso sem cirurgia. E aí a clínica dizeria, é claro que você pode enfiar uma cirurgia, mas se ele tá bem, Glasgow 15, você não precisa fazer isso tão intempestivo, entendeu? Uma Não vejo essa videozinha, não? indicação. Não. A vídeo é aquela resposta, né? Você quer comer um chocolate? Toda hora você vai querer comer um chocolate. Sempre cabe bem um chocolate. Em vídeo você enfia em todo mundo, né? Quer um chocolate? Quero. O que é um chocolatinho, né? Vídeo sempre cabe, né? Então tomar cuidado, porque senão você vai fazer vídeo em todo mundo. Fala, Guto. Não, eu entendo o raciocínio do Flug. Eu tenho um raciocínio um pouco diferente, eu acho. Eu penso que essa discussão eu acho que vale a pena quando você tem. Assim, claro, né, tô pressupondo que você tem tudo disponível no seu hospital, que você tem. E que você está com um paciente que não tem um TCE grave, como o Flug falou, né? E como você falou. Então eu pensaria o seguinte: se eu tô num hospital que eu tenho acesso à laparoscopia, eu acho que eu sou um pouco mais agressivo. Se é cinto de segurança com líquido livre, eu indico laparoscopia, e acho que acaba sendo, às vezes, não terapêutica, enfim, mas eu fico pensando que eu fico com receio de esperar a evolução desse paciente, em algum momento ele não ser mais um candidato a uma laparoscopia se você demorar muito. A outra coisa que eu penso é, se você está num hospital que não tem expertise em laparoscopia, aí eu acho que vale a pena o que o Flug falou, fazer uma observação, um exame físico seriado, porque ele invariavelmente acabaria numa laparô se você for intervir, né? Agora, eu acho que uma grande discussão que tem disso é o que você vai fazer com esse paciente que você indica uma laparoscopia. Porque se você está num serviço que tem um protocolo bem estruturado, que você consegue indicar laparoscopia, se ela for negativa, você termina a cirurgia, o paciente acorda, você dá dieta e dá alta, aí vale a pena, eu acho. Agora, se você está num serviço que vai enrolar isso aí, e você vai fazer a laparoscopia negativa, acho que não vai mudar muito. Acho que daria para você fazer o exame físico seriado. Então, eu acho que tem essas duas, como é que fala isso? Tipo, essas duas nuances da mesma discussão. Que tipo de serviço que você tá, qual que é o protocolo que tem e que recurso que você tem para fazer. Eu não acho que... Fala. Pensa agora num serviço que não tem nada. Não tem tomo, não tem tomo e não tem vídeo. Chegou com o cinto de segurança, a marca, e obviamente vai estar com dor abdominal, né? Não tem como o indivíduo estar com aquela marca do cinto e dor abdominal. Sim. Em que momento você indicaria alguma coisa invasiva? Nenhum. Ia transferir esse paciente para algum lugar que tem coisa. Não, mas a transferência é só amanhã, não tem ambulância. Ah, só amanhã? Tá bom. Então, pôr na beleza. cross. E ele tá com dor abdominal. Tem dor. Beleza. Tá, aí eu acho que é assim, para você. Então a pergunta, na verdade, é assim: como é que você faz o exame físico seriado? Como é que você faz a observação clínica de um paciente que tem um trauma abdominal fechado com uma marca do cinto de segurança? Sem exame de imagem, né? Pelo que eu tô entendendo. Primeira pergunta se você faria observação clínica. Na verdade, eu tô perguntando então, se você iria pro grupo observação clínica. Porque assim, eu já entendi que assim, que a marca do cinto de segurança é uma coisa que preocupa. Ter líquido livre na tomo preocupa. Todo mundo concordou aqui que não daria alta. O Flug colocou na UTI, a observar e na primeira piora indicaria, indo mais para laparotomia, e se tiver TCE então, nem se fala, e você comentou que você tendo a vídeo você indicaria. Então a gente concordou. Mas agora eu não tenho a informação da tomo com líquido livre. Eu só tenho o cinto de segurança e a dor. E essa dor, eu vou te falar assim, dá dúvidas, porque é claro, né? Imagina, aquele cara urrando de dor com peritonite distendido, não. Mas a maioria não tá assim, né? Sim. Você não sabe se a dor é do músculo, da parede ou da peritonite. Parece que tem DB, mas você não tem certeza. Você solta, por R1 tem DB, por R2 não tem, por R3 tem, né? Eu quero saber que hora que você vai, como você conduziria? Sim. Eu acho que essa é a situação que você precisa aceitar
uma taxa maior de taxa maior de laparotomia não terapêutica. Porque você não tem um recurso melhor para investigar esse paciente, e ao mesmo tempo a gente sabe que se você deixar muito tempo ele com uma lesão intraabdominal importante, com contaminação, etc., quanto mais tempo passa, pior. Então, eu acho que a minha discussão com o paciente, se ele tivesse acordado, ou com a família, enfim, seria assim, ó, a gente não tem nenhum outro método aqui para ter um pouco mais de informação. A informação que a gente tem é conflitante, pode ter alguma coisa, pode não ter. Se não tiver nada na barriga, a gente vai enfrentar complicações tardias de uma laparotomia não terapêutica. Se tiver coisa dentro da barriga, a gente vai resolver um problema que é potencialmente muito grave. Então, num caso desse que você comentou, e que é muito frequente, né? Porque quando ele tem lesão de cinto de segurança e tem essa peritonite no exame clínico, às vezes é da parede abdominal, né? Quantos casos a gente já não viu isso? Trauma abdominal fechado com peritonite, você faz tomo, não tem nada. A tomo não tem nem líquido livre, não tem nada. Então isso acontece. Por isso que é uma coisa fina, né? Você tem que dar um pouco de analgesia para ver como é que fica. Deixa uma dose de analgésico se está fazendo um efeito, de repente o paciente fala, ó, esse remédio não está mais resolvendo minha dor, às vezes pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada, mas eu acho que o que aconteceria comigo numa situação como essa, com pouco recurso, é que o meu limiar para indicar uma laparotomia, mesmo que não terapêutica, seria menor. Basicamente seria isso. E transferiria se tivesse a disponibilidade, igual você falou no começo, né? Flugueira. Eu mantendo o raciocínio do Guto, eu seria mais radical. Eu acho que o tratamento não operatório só cabe se você tem recurso. Então, em nenhum momento, eu nem ia pensar em não operar ele se não tivesse tomo. Então, não tem tomo é cirurgia. E aceita a laparotomia não terapêutica, assim, T0. T0. Eu acho que, dependendo, teria desenhar melhor o caso, mas com constância, muita estabilidade, um paciente muito favorável, talvez até guardaria a transferência no dia seguinte para um serviço que tem tomo. Eu guardaria esse tempo, se eu tivesse essa mínima condição. Se não, cara, não tem jeito, perdeu, é cirurgia mesmo, é muito perigoso, né? Você não tem como conduzir isso direito, né? Sim. Eu acho que a mensagem mais marcante para mim aqui foi esse 20% de tomo normal. Eu não tinha noção que o número era tão alto, então tomem cuidado, viu? Mesmo com tomo, igual o Flugão falou, mesmo com tomo é perigoso. Não dá para dar alta, tem que observar. Isso é então, fechado, né? Fechado, aqui aí tem o fechado e penetrante. Acho que o penetrante vai acabar indicando alguma coisa, né? Mas o contuso que eu acho que é a armadilha, né? Porque a lesão e a toma é normal. Tomem cuidado com isso. A mensagem acho que principal aqui é não deem alta por um trauma contuso abdominal que tem marca de cinto de segurança, que tem dor, que a tomo é normal. A tomo não tem o poder de fazer isso. Certo? E agora indo para a conduta, eu vou ler o fluxograma dele aqui e vocês vão dizendo se vocês concordam ou não, tá? Então, primeiro braço do fluxograma, suspeita de lesão colônica hemodinamicamente instável, laparotomia. Alguém tem dúvida, não? Não, né? Acho que isso aqui é consensual, né? Então tá instável, vai para a mesa. E aqui o instável é assim, né? Reanimei, não melhorou, é instável. Não é tipo, não é hipotenso, cuidado. Instável é tentei reanimar e não teve resposta. Agora, no que está estável, o fluxograma manda ir para tomo. É aí onde o Guto falou, se você não tem tomo, a gente acabou de quebrar o fluxograma, porque o fluxograma pressupõe que você tenha tomo. Aí ele vai dizer o seguinte, na tomografia, com contraste intravenoso, eu cheguei à conclusão de que tem alguma lesão e eu indiquei a cirurgia. Aí ele vai falar assim, ó, há duas possibilidades. Eu encontro uma lesão que ele chama de destrutiva, que em termos de definição é aquela que pega pelo menos 50% da luz da alça, do cólon. Tá? No reto esse número vai ser diferente. Ou é uma lesão não destrutiva, ou seja, ela não pegou 50% da luz. Ela é uma lesão menor do que 50%. Uma outra possibilidade de lesão destrutiva, ele fala que é a lesão em alça de balde, que é quando o cólon separa do meso, mas não lesou a alça em si, entendeu? Alça. Sim. Então fica parecendo uma alça de balde, né? Fica um segmento de cólon desvascularizado. Embora não entre no critério da AST, da Double AST lá, de 50%, ele considera como destrutiva porque vai deixar essa víscera inviável. Aí ele fala o seguinte, agora ele vai se basear nos primeiros trabalhos, claro que tem revisão sistemática agora, mas o primeiro trabalho é de 1979, Flug. O primeiro ensaio clínico que comparou rafiar
e anastomosar versus só derivar o trânsito. Então ele vai falar assim, se a lesão for destrutiva, é para ressecar aquele segmento e fazer anastomose primária. Lembrando que o paciente está estável, tá? Agora, se a lesão for não destrutiva, só rafia, não precisa fazer nada. Então, de novo, menos que 50% da luz, com o meso preservado, vai lá e dá uns pontinhos. Penetrante ou contuso, não tem problema. Ele não coloca que isso é só pro contuso, tá? O penetrante ele também considera fazer isso. Rasgou a alça, tá aberta, 50% da luz. Grampeia, anastomosa. Detalhe, em nenhuma das duas tem estoma protetor, em nenhuma das duas tem dreno. Sem estoma protetor e sem dreno. Fala, Guto, o que você acha disso? Não, eu Concorda? concordo. Concorda? Eu acho que a literatura tá caminhando para esse lance de você pensar muito mais na condição hemodinâmica do paciente do que você pensar em grau de contaminação em relação a tratamento. Eu diria que hoje em dia, se você enfrenta uma situação dessa, ou se você se depara com uma situação dessa, seja você mesmo, você está operando com outra pessoa, está tendo essa discussão numa reunião de morbimortalidade, mortalidade, qualquer coisa que seja, se você ouvir a frase que eu ressequei e fiz uma colostomia ou qualquer coisa porque tinha muita contaminação ou porque tinha peritonite, você está num lugar que está 20 anos atrasado. Eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais, para usar um termo do Flug, holística. Tem que ser uma coisa mais de, né, como que chama isso aí? Ver o quadro completo, né? Se então é condição hemodinâmica, epidemiologia, vamos dizer assim, né? Dados demográficos do paciente. Claro que é muito mais tranquilo você fazer isso num cara de 25 anos do que num senhor de 89, né? Então você tem que ver umas coisas a mais. Você não pode ter um pensamento tão linear que vai ser assim: tem contaminação, eu faço colostomia, não tenho, não faço. E vai ter, com certeza, e tem alguns casos que você não precisa. E aí eu falo esse negócio de anastomose ou colostomia, mas é a mesma coisa do reparo primário, né? Não faz sentido você ter uma lesão de 1 centímetro, 2 centímetros no cólon e você ressecar esse segmento. É muito mais lógico você simplesmente suturar. Então eu concordo, acho que diante do paciente estável, acho que essa conduta é o que os estudos têm mostrado mesmo, né? Perfeito. Ele trouxe um asterisco com o que você falou. Eu vou jogar pro Flugão. Flugão, onde ele coloca condicional para puxar um estoma, tá? Porque aqui eu fui no fluxograma seco, né? Só que lá na hora que ele fala anastomose primária, ele bota um asterisco e ele coloca assim, ó. Considere o estoma, aqui um estoma protetor, né? Fazer o estoma. Se houver múltiplas lesões com múltiplas anastomoses. Primeira recomendação que ele fala. Segunda, necessidade de transfusão e droga vasoativa continuada. Ou seja, no intraop entraram mais bolsas de sangue, ficou com nora, vasopressina. Quer dizer, não é mais o estável, né? É alguém que está estável a grave. Ou, e agora ele não vai detalhar, mas eu queria que você detalhasse. Comorbidades pré-existentes significativas. O que você acha que ele quer dizer com comorbidade pré-existente significativa? Sim, eu acho válido a tentativa do algoritmo, mas tem que fazer 4 grandes pilares dessa decisão, né? Primeiro é a estabilidade ou instabilidade, que vai definir grande parte do que você vai fazer. Quanto mais estável, mais agressivo você pode fazer, anastomose e tudo mais, né? Ou até num outro cenário você pode ir pro damage control, que você não faz nada. O outro é o tamanho do estrago que tenta dividir aí, destrutivo e não destrutivo, acima de 50%, abaixo de 50%, que também vai definir a sua conduta. Nas menores você se suturaria, nas outras você faria a ressecção. O outro é o contexto do paciente. Quem que é esse cara? Como o Guto falou, o senhor de 80 anos, comunidades críticas seriam o que atrapalham na sua anastomose. Um revascularizado, por exemplo, uma insuficiência renal crônica dialítica, por exemplo, um DPOC crítico e por aí vai. Né? Trauma é uma doença de pessoas jovens, né? Traumas de idosos, as coisas fogem muito do controle. E segundo o quarto pilar, melhor dizendo, é o contexto que essa lesão se encontra. Se são múltiplas ou se há outras lesões associadas. Uma coisa é ter
trauma de penetrante, por exemplo, de estômago, que pegou o cólon, que pegou o rim, pegou o Pâncreas. baço, pâncreas, por exemplo. Então, é a mesma lesão no cólon, só que com uma dinâmica totalmente diferente, mesmo no paciente estável, né? Então, tudo isso tem que contar. Só que são tantas variáveis que, na prática, fica muito difícil você ter esse um algoritmo. Mas eu Sim. acho que você tem que ter as informações que você está passando aí para o cirurgião, na hora, tecer todas essas 4 pilares e tomar a decisão mais oportuna, né? E no cinzento não vai ter resposta, óbvio. Sim, claro. No meio do texto ele coloca uma contraindicação à anastomose, que é ambiente hostil. E aí quando você vai ver o que ele chama de bioquímico hostil, né, ou de ambiente, ecossistema hostil, não é a contaminação, como o Guto falou, né, que há 20 anos se discutia. Ele coloca uma enzima pancreática banhando a anastomose. Ele está muito mais preocupado com a autodigestão, né, do que com a contaminação. Então, fiquem alertos, né? Que o Flug falou. Se houver outras lesões, não é o mesmo paciente, é outro paciente, né? Ele vai discutir alguma coisinha sobre damage control, então ele fala no damage control, grampeia, e depois, quando você voltar para a situação, você decide o que você faz. Você volta para o início do algoritmo, né? Então não tome nenhuma conduta. Fala, Flugão. Cara, é que eu adoro discutir artigo. Foi mal, pessoal. Mas em quebra não tem grampeador, na maior parte dos serviços não tem grampeador. E hoje lá no CDB o pessoal discutiu. Eu acho que o Parker Care funciona muito bem para grampear cólon, para grampear não, para você fechar delgado e cólon. Parker Carezinho com Prolene, que vocês gostam tanto de Prolene, funciona bem quando você não tem grampeador. Mas por que não uma rafia simples? Por que fazer toda aquela invenção do Parker Care? A não ser que você esteja num cenário de damage control, aí tudo bem, aí você amarra, simplesmente tá tudo bem. Mas num cenário não tão crítico, né? Aí é pro Parker Care mesmo. Você sabe, eu odeio Parker Care, cara. É Mas é top. uma coisa muito pessoal. Eu odeio. É E sabia que eu tradição, não é gosto de cultura. amarrar, cara? As poucas vezes que eu amarrei, tô falando, amarrar com rabo de compressa, tudo, o nó não fica bom. Fica frouxo, cara. Eu prefiro rafiar mesmo, contínuo, primário, assim. Faz uma rafiazona. Eu acho Parker Care. Cara, eu acho técnica demais pra resultado de menos, não sei. Peraí, né? Ó. Flugão, Cara, eu concorda não em não sei. drenar? Não. Flug drena, né? Só perguntar. Você drena, Não, né? Lógico, né? é. Não, dreno fixo, o móvel, obviamente não, né? Como? E o dreno Não que é entendi. fixo, reto, por exemplo, mas cólon não tem nem o que drenar, você não consegue drenar, né? Olha Mas, só, jogando pra ganhar. Fala, Guto. não, eu tô pensando, mas, por exemplo, cólon direito e cólon esquerdo, que são fixos, relativamente. Aí você não drena também. Ah, não dá pra drenar, o dreno não vai contemplar, não tem como, ele se movimenta, né? Só dá pra drenar reto, eu acho que é. Acho que ninguém drena cólon assim, do modo geral, não tem Ah, como. ó, o Já vi maníaco vários. que drena colo que atire a pedra aí. Pessoal, bombardeiem o Flug de mensagem dizendo hashtag eu dreno. Pô, drenar cólon, O Flug, eu complicado, acho né? que a galera drena, viu? Cólon Pô, eu móvel, já, assim, anastomose intraperitoneal soltinha lá em cima? Acho que uma galera drena, cara. já vi vários ilho transverso drenado, ilho ascendente anastomose drenada. Pra você que está ouvindo a gente dirigindo, berrando aí, né? Flug tá louco, Flug tá vivendo no outro mundo, não precisa drenar, tá? Tipo, as evidências mostram que esse dreno não traria nenhum grande benefício por vários motivos. Um, como o Flug falou, a alça é móvel. Dois, a dinâmica de fluidos no peritônio é diferente do extraperitônio. Então, assim, pode ser Uhum. que esse dreno ajude a uma fístula precoce, mas pode ser que ele fique normal. Fora as complicações do dreno, né? Hérnia no local do dreno, sangramento, etc, etc. Então, assim, não precisa drenar nada que é intraperitoneal. Que a galera drena. Eu acho que drena, viu, Flugão? Eu acho também. Também acho. Ah, e aqui ele coloca a última observação sobre cólon. Eu queria saber o que vocês acharam disso. Me chamou muita atenção. Ele manda não fechar a pele para diminuir o risco de infecção de sítio cirúrgico. Vocês Não, deixam a pele então, aberta? Eu nunca eu fiz isso. li, eu li isso, mas eu acho que o que ele quis dizer que não é a incisão, a parotomia, tudo mais. Eu acho que é a incisão da penetração. Pelo que eu entendi foi isso. Não é. Eu acho que você não fecha a Não, lesão da facada ou do tiro. Não é isso? não, ó, Eu acho que é isso. em todos os casos de trauma colônico, é, o fechamento primário, ó, primário Da da ferida. pele
Da pele, da skin. Ele não fala Então, the da wound, skin ele do fala da quê? skin. Mas a skin da incisão ou da Da sua skin da incisão. Da sua penetração? incisão. É. Acho Deve que ser não é. deixado. Porque ele não tá falando de penetrante só, ele tá falando genérico, Flug. Não é possível. Inclusive, ele fala assim, ou você coloca a pressão negativa. Então é na pele, né? É que aí, talvez, tô tentando pensar o que que ele quis dizer. A não ser que tipo um cenário de peritonite fecaloide, uma coisa absurda, uma contaminação de, sei lá, ter um feijão ali com arroz. Aí tudo bem, mas pô, Não, ele cheeseburger. coloca assim, ó. Não, ele não põe essa condicional da contaminação com restos alimentares de forma nojenta, que nem você falou. O maníaco que está ouvindo a gente, desculpa a falta de elegância do Flug, tá? A gente tenta educá-lo, mas é muito difícil. Ele coloca assim, em todas as lesões, em todas. In all colon injury cases. Ou seja, ele não colocou condicional, não. Penetrante, contuso, tal. Eu achei demais, cara. Eu nunca deixei nada aberto. Você deixa, Então não? ele Não, viajou. né? Você até achou que ele estava errado, né? Eu achei que ele estava errado. Eu achei que ele tinha falado. Quando eu li, assim, eu falei, não é possível que ele falou isso. Não, absurdo Falou, cara. completo, sem pé nem cabeça. E eu acho estranho também, mas eu sei que nos Estados Unidos eles fazem isso. Você que tá aí, fala De, aí, o que deix você vê aí? de deixar a ferida aberta. Não, eu já vi isso várias vezes em congresso, etc. Então, mas às vezes que eu ouvi falar e que eu vi, é uma situação que nem a que o Flug falou. Mas, por exemplo, diverticulite aguda com peritonite fecal. Às vezes eles deixam aberta a ferida. E a ferida granula por segunda intenção depois, né? Ou então, por exemplo, ou faz um vácuo na ferida, Prevena, ou né? então faz um prevena, por exemplo. Aí dá também. Galera do Mas Prevena, se quiser patrocinar o episódio, a gente agradece, viu? agradece muito. Eu não sei que outro nome que tem, mas não é o vácuo, né? Não é um vácuo de pele, e sim o vácuo no subcutâneo. Mas é uma prática, assim, aqui. E eu já vi que tem outras coisas que faz nos Estados Unidos, ou às vezes até em outros lugares, mas que é um pouco diferente do que a gente faz. Às vezes até curativos, eles meio que empacotam a ferida com algum produto, mistura na gase algum produto e coloca na ferida. Então tem algumas coisas diferentes. O que eu acho estranho na frase não é nem deixar aberto ou não, é falar que todo trauma tem que fazer isso. Isso que é a Demais, parte né, estranha cara? que eu acho. Eu acho que é demais. Porque vai ter aquele caso que tem um pouquinho de contaminação ali em volta, não sei o que, você fechou, lavou e acabou. Fecha a barriga normal, né? Então, nenhum de nós três aqui concorda que deva deixar todos abertos, certo? Todos não. Beleza. E você que tá ouvindo a gente aí, deixa FO aberto ou não? Comenta, manda nos comentários ou lá no Instagram também. Faz um vídeo falando. Faz o que você quiser, só faz a gente entender se você deixa também ou não. E Só por manda. fim, só manda, exato. Pra loucura do Flug, que ele vai falar que é spin bias, que é evidência indireta, que os estudos não servem pra nada. Olha o que ele fala, Flug, ó. Que é Os storytelling, que é um monte de coisa. storytelling, antibióticos devem ser mantidos por 4 dias se houver contaminação grosseira, ou descontinuados se a contaminação for mínima. Flug, eu duvido que tenha um estudo que tenha falado isso, cara. Para trauma de colo. Eu duvido. Fala aí, o que você acha? Já sacou onde ia chegar, né? É óbvio que isso aí não deve ter evidência porcaria nenhuma, é só uma inferência que ele fez. Mas veja, é Ó, que não tem nem referência na frase, ó. É uma frase tudo solta, é bem, a opinião dos autores. é um livro, esse é um capítulo de livro, né? O What You Need to Know. É válido, tem muita coisa legal, tanto que a gente está Sim, discutindo aqui sim, sim. porque compensa. Mas não acho que tem que se tratar, talvez, uma evidência indireta que você pode puxar aí, uma peritonite de uma diverticulite que o Guto falou. Você vai seguir como tal, né? Se bem que a diverticulite você espera muito mais tempo, o trauma é agudo, né? Então nem deu tempo de fazer aquela reação séptica e tudo mais. Mas não, é 24 horas de profilaxia e acabou. Aí depois, se tiver infecção, você trata. Senão você vai queimar cartucho antes. Boa. Guto, alguma coisa de antibiótico, não? Não? Putz, é, eu considero Acho que que, ele. assim, eu confesso que eu sou até um pouco mais conservador com o negócio do antibiótico, eu acho. Ou agressivo, não sei. Acho que eu uso menos antibiótico do que eles estão falando aí. Na minha cabeça, essas contas. É que eu não sei o que ele quer dizer com contaminação grosseira. O que, que é isso, né? Se é um negócio Aberto, peritonite, peritonite fecal nos 4 quadrantes, com o paciente ruim,
eu vou deixar antibiótico por pelo menos 4 dias, que é o esquema habitual. Mas eu confesso que, você tem uma facada, acabou de acontecer a facada faz 2, 3 horas, você operou. Tinha um pouco de contaminação local ali perto da facada. O paciente está super bem, você fechou a barriga e lavou, eu não deixo antibiótico como fala, de tratamento, né? Eu faço Mas você antibiótico deixaria. Mas se tivesse contaminação, você concorda com os 4 dias? Então, na minha cabeça, se a contaminação for local, acabou de operar, o paciente está bem, é Não, jovem, grosseira. etc. Grosseira, que você falou. Não, O jeito que você grosseira falou, sim, 4 dias. grosseira sim. Não, eu quero chegar na. Fala. Não, é porque eu penso no negócio assim. Para mim, o antibiótico sistêmico, ele é muito mais guiado pela condição sistêmica do paciente do que pela condição local. E eu Sim. entendo que tem, por exemplo, os estudos com apendicite, colicistite, etc., que falam que você tem que, por exemplo, apendicite perfurada, você tem que deixar 4 dias de antibiótico, 4, 5 dias de antibiótico, e independente da condição clínica do paciente. Eu entendo isso. Mas eu acho que o futuro do negócio é caminhar para uma situação que a gente vai ser mais seletivo, mas pensando muito mais na condição clínica do paciente do que na condição local da doença. É isso que eu quero dizer mais ou menos. Não, porque eu acho que a maioria da galera também aqui, que tá ouvindo a gente, deixa por muito mais de 4 dias. Eu acho que assim, é de 7 para mais. Se eu fosse arriscar, né? Então a outra mensagem para vocês é que cada vez se deixa menos. Então não tenha medo de suspender antibióticos no 4º dia se estiver tudo indo bem. Tá indo bem, leuco tá caindo, PCR tá caindo, o paciente não tá fazendo febre. Não precisa fazer 7, na grande maioria dos serviços. O trial famoso, na grande maioria das doenças, o trial famoso é o Stop It, mas depois ele foi sendo validado por outras doenças, né? Então esse número 4 tá aparecendo aqui porque tem literatura indireta validando isso. Parece que 7 dias de fato era muito. A nossa geração foi educada em dar 7 a 14, né? 7 para o leve, 14 para o grave. Mas a geração de médicos moderna tem que ser educada no 4 ou no 1, né? Ou é 1 dia, que é o profilático, ou é 4 no máximo. Porque é pouquíssimo provável que uma doença controlada precise de mais dias. Agora, quando a doença não está controlada, tudo bem, né? Aí a gente está discutindo outro cenário, mas na questão controlada é isso. Lembrando que o leuco-PCR, a partir de 48 horas, começa a avaliar, porque até então ele só aumenta, né? Pelo amor de Deus. Tem um time isso aí tudo. Muito bom. Posso mudar para reto? Reto é mais curtinho. Pode? Bora. Então, ó, fechamos cólon, revisão para você aí. Agora a gente vai entrar em reto. Sobre a epidemiologia de reto, o que ele traz? A maioria das lesões de reto é extraperitoneal, tá? Não é intraperitoneal. E agora o mecanismo é por ferimentos penetrantes no períneo. Ferimento de arma de fogo é o principal deles, né? Então o paciente recebe um tiro no glúteo, um tiro na ráfia mediana. É nesse contexto que ele está falando. E o critério de destruição da víscera oca não é mais 50% que nem no cólon, é 25%. Ou seja, você já considera uma lesão grave com bem menos a área lesada. Se 1/4 da parede estiver destruído, você já considera ela no grupo destruído. Cólon você é um pouco mais tolerante. Tá? Da mesma forma que para o diagnóstico do cólon, no diagnóstico do reto é a suspeita clínica, o toque retal com sangue, ou você percebe a laceração, etc. Mas ele vai cair agora num exame que a gente não tinha discutido ainda, que é o exame proctológico. Ele coloca como secundário a tomo não é boa. O toque retal é secundário também, o toque retal não é bom. O que ele fala que é bom é você colocar um anoscópio no paciente ou um retoscópio rígido, abrir, colocar uma bela fonte de luz lá e examinar toda a circunferência. Pergunto para vocês. Vocês acham que isso dá para fazer na sala de emergência? Tem que ser no centro cirúrgico? Vocês veem os colegas fazendo um exame proctológico com retoscopia ou sigmoidoscopia bem feito? Ou você acha que a maioria faz um toque retal e já considera feito? O que vocês acham? Fala, Flug. Provavelmente toque retal mal feito. O melhor mesmo, o ideal é a retoscopia no centro cirúrgico, sedação, obviamente, né? A maior parte de evidências são traumas penetrantes mesmo. Os estudos veio do Vietnã, que teve muitas lesões, né? Eles ganharam, acho que, o know-how no Vietnã. Sim. E aí, Guto, ele fala assim, que quando você junta o exame físico,
o toque retal, a tomo e o exame proctológico, com visualização direta, aí a sensibilidade vai para 97%. Dá umas dicas aí de um belo exame proctológico. O que você costuma fazer no seu dia a dia para conseguir avaliar toda a circunferência bem feita? Que material que você usa, posição que você coloca o paciente? Dá uma dica geral aí. Sim. Não, eu diria algumas coisas sobre isso, assim, no geral mesmo, né? Eu não sou muito fã do. Claro que você vai acabar incluindo o toque retal no seu exame proctológico, mas nem de longe esse é o melhor exame para você fazer. Eu sou contra fazer anoscopia e retoscopia rígida fora do centro cirúrgico, para ser sincero, salvo um caso muito, muito específico. Porque eu acho que, no mínimo, você pode oferecer uma sedação, alguma coisa assim para o seu paciente. A segunda coisa importante para pensar nesses exames é que, quando você, por exemplo, vai para o centro cirúrgico, faz uma hack, que você relaxa a musculatura esfincteriana, fica muito mais fácil de você fazer o exame. E quando eu falo mais fácil, não é só mais cômodo para o paciente e para o cirurgião, mas é que você invariavelmente vai aumentar a sua sensibilidade, porque o seu exame vai ter maior qualidade. Eu sei que o pessoal faz anoscopia sem sedação, faz retoscopia rígida ambulatorial, eu sei disso, mas eu estou pensando aqui num trauma mesmo, que você está querendo excluir uma lesão de reto extraperitoneal, principalmente. Eu não acho que você tem espaço para correr o risco de perder alguma coisa, sabe? Então eu pensaria, vou para o centro cirúrgico, vou fazer isso. Toque retal, se você está no centro cirúrgico com anoscópio, com retoscopia, para mim é totalmente dispensável. Acho que não faz sentido nenhum você perder o tempo tentando identificar alguma coisa com o dedo, sendo que você pode simplesmente olhar e ver. Sem contar que a sensibilidade digital, além de ser variável de pessoa para pessoa, com certeza você não vai ter a mesma sensibilidade de identificar uma lesão que você teria olhando ou com anoscópio ou com retoscópio. Então, na minha cabeça, o toque retal, ele só tem um papel um pouco mais importante na sala de trauma e num trauma perineal, no sentido de você, putz, eu quero ver se não tem uma comunicação direta com o reto aqui na sala de trauma. Se você, de alguma maneira, vai conseguir evitar de levar o paciente para o centro cirúrgico por causa disso, eu já não sei. Eu não confio tanto assim. Então, eu acho que de todos esses, o dispensável mesmo, se você tem todos os recursos, seria o toque retal. De novo, se você tem tudo isso na mão, né, para poder levar o paciente para o centro cirúrgico e fazer o exame assim. E aí eu pensaria nisso. Claro que, se você tem um ferimento isolado no períneo, você só quer olhar o reto extraperitoneal, você pode até fazer com o paciente em decúbito lateral. Fica mais fácil de fazer. Que é a posição que o pessoal faz colonoscopia, por exemplo. Né? Mas Sim. Se você tem um trauma, às vezes, ou um trauma contuso multissistêmico, ou então um trauma penetrante, vários orifícios, você não vai conseguir posicionar o paciente de lado, a não ser que você, por exemplo, faça uma laparotomia, você excluiu que não tem lesão de reto intraperitoneal, é muito baixo, você não vai abordar nada pela pelve. Então você opta em tratar todas as lesões intraperitoneais, fecha, e depois você mobiliza o paciente e faz a retoscopia, anoscopia. Mas, de novo, a maioria desses pacientes vai estar em posição supina. Você vai ter que dar um jeito de tentar ver alguma coisa. Mesmo porque, numa situação como essa, às vezes é bom você fazer o exame concomitante, né? Enquanto alguém está examinando a parte perineal, você está com a barriga aberta, olhando, investigando mais alguma coisa. Sim. Concordo com vocês, eu faço bem parecido. Eu acho que tem que ser no centro cirúrgico, para até você poder abrir bem o anoscópio, né? Paciente relaxado, musculatura relaxada, você consegue abrir bem o anoscópio. No paciente acordado é muito difícil, é muito desconfortável, né? E aí, o que eu tenho certeza que você que está ouvindo faz, porque eu já fiz. Primeiro, você pega a luz do celular para iluminar lá dentro. Ah, liga o celular, alguém liga a lanterna aí. Aí fica alguém na sua orelha aqui segurando o celular. Ou então você pega o foco, né, e baixa aqui na sua orelha, né? Você segura o foco que não é uma bazuca. Já viram? Geralmente o foco pequeno, né? Tem o grandão, o pequenininho, o pessoal pega o pequenininho, aí põe meio que na orelha aqui assim, faz aquela sombra de lado. Não fica bom. Dica, o que eu gosto de fazer lá na escola? Se você tiver, claro, monta o hack de vídeo, pega a ótica do vídeo e faz com a ótica. Você abre bem o reto, pega a ótica, segurando, introduz um pouquinho no reto e vai girando a ótica olhando para a tela. A imagem fica linda, fica gigante.
todo mundo vê, você consegue gravar e auditar depois, você consegue ir mais para dentro, mais para fora. Para rodar a ótica é muito mais fácil do que você colocar a luz a ótica de 45, né? A ótica angulada, né? Porque é muito difícil com o foco você colocar a luz de baixo para cima, né? Você conseguir olhar a parede Sim. anterior do paciente. Meio que você vai no reflexo e tal. Fica explodindo a luz na pitanga. Se você tiver com aquela pitanga de metal, a luz do foco estoura no seu olho. É horrível. Então, minha dica para vocês aí, peguem a ótica da vídeo e façam um exame proctológico com a ótica da vídeo. A não ser que você tenha aquele material que já tem a luz nele, né? Mas eu tô imaginando que você tá de madrugada no seu hospital e você vai ter uma caixa de hemorroidectomia. É o que você vai ter para fazer o proctológico. Mas segundo o Flug, de madrugada no hospital não é para ter vídeo. Mas aí você monta. Mas aí não é a vídeo inteira, né? Não vai ter o gás, nada, né? Não é uma videolaparoscopia, né? Exato, né? É uma videonoscopia. Videoretoscopia. Isso aí. Bom, por fim, o algoritmo aqui, ó. Mesma coisa, no instável, vai pro centro cirúrgico, não tem discussão. Na lesão intraperitoneal, ele trata igual o cólon, então reto intraperitoneal, coloca nos áudios anteriores. Vamos agora pro reto extraperitoneal. O que ele vai falar? Ó, teve uma destruição completa da parede, 25% ou mais, certo? Uhum. Ou seja, um buraco grande, buraco grande. O que ele recomenda? Sigmoidostomia em alça. Só desvia o trânsito. Ele coloca aqui o grupo de Denver e de Parkland já mostraram que você pode deixar esse buraco aí, que não tem problema nenhum. Tá? Só desvia o trânsito. Preciso lavar esse coto? Ele não lava. Ele fala para não lavar. Preciso drenar o espaço pré-sacral? Ele fala para não drenar. Somente desviar o trânsito. Então, desvia o trânsito, não lava e não drena. Só. Se a lesão for não destrutiva, ou seja, menos de 25%, estou falando de um buraco pequenininho agora, né? Ele fala, tenta rafiar transretal. Daquele jeito que eu comentei lá, né? Você está fazendo exame proctológico, viu a lesão lá, um buraquinho, dá um ponto. Tenta rafiar. Rafiou, não precisa fazer mais nada. Está resolvido o problema. Não consigo rafiar. Sigmoidostomia em alça. Tá? Ele volta para aquela condição de deixar o buraco aberto e desviar o trânsito, sem drenar e sem lavar esse colo, só desvia o trânsito. Quando que ele vai falar para você fazer o desvio do trânsito tendo rafiado, né? Aquela condicional. Muito parecido. O paciente tem uma laceração muito grande, tem múltiplas comorbidades, tem múltiplas lesões, ele volta para aquela condição inicial que ele discutiu lá. O que você acha disso, Guto? De deixar aberto o buraco, não drenar o espaço pré-sacral, não lavar o coto. Faz, não faz? Concorda, discorda? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar não lavar o coto e de deixar o buraco. Mas mas na minha cabeça, se você... Eu entendo que... E acho que todo mundo já enfrentou esse tipo de situação, que tem algumas lesões que é muito difícil você conseguir chegar e realmente fazer o reparo. Então, de novo, sempre que possível eu tento fazer o reparo primário, independente do tamanho. Se você vai puxar uma colostomia proximal ou não é a discussão, né? Agora, putz, tá muito difícil de achar o orifício, ou encontrar a lesão, etc. Eu sou a favor de puxar a colostomia, mas eu lavo o distal. Se eu tô deixando o buraco aberto, eu lavo o distal, né? Eu não tenho eu ainda não, assim, não é nem que eu não tenho tanta experiência, né? Eu não tenho tantos casos para saber o que seria melhor, o que não é. A qualidade, assim, as coisas de estudos que a gente vê nem sempre são as melhores. Então eu fico me baseando numa coisa meio teórica, né? Pô, se o buraco tá lá e tem fezes distal, quer dizer, proximal ao buraco, e o buraco tá aberto, em algum momento vai cair alguma coisa lá dentro, né? Então eu tento, com esse raciocínio que eu tento lavar. A drenagem eu acho que tudo bem. Na lavagem, você lava por baixo ou você aproveita a sigmoidostomia em alça, a fístula mucosa e lava por cima? Putz, eu diria para você que eu geralmente faço dos dois lados, porque nem sempre você consegue, por baixo principalmente, você às vezes não consegue chegar em todo o trajeto, né? Agora é muito mais fácil você fazer por cima, eu acho. Você até consegue colocar um pouco mais de pressão, inclusive.
E aí, às vezes, lavar um pouco melhor isso aí. Se tivesse que escolher, acho que eu iria por cima. Tá. Só para colocar a lenha na fogueira, ele fala que tem alguns trabalhos até que nem estoma fazem. Deixa o buraco lá, uma hora fecha sozinho. Fala, Fogão, o que você faz? A experiência muito grande, acho que no Vietnã também, foi o famoso 4D, um trauma pelvico-perineal complexo, que engloba o trauma de reto extraperitoneal. Então, o primeiro D é o distal lavage, né, que é a lavagem distal. O segundo é o drainage, que é a drenagem pré-sacral. Ele já Terceiro tirou 2D, dos seus 4Ds ele tirou 2 já. O terceiro é o desbridamento, lembre-se que foi para trauma pelvico-perineal. E o 4 é o derivation, né, que é a derivação. Então, esse é o algoritmo que ficou por muitos anos e alguns desses itens foram caindo, né, principalmente esses dois. Eu acho que em relação à drenagem, só dreno que já está previamente dissecado. Então, se tiver toda aquela dissecção pré-sacral já favorecendo um empalamento muito ferrado, aí eu dreno, porque está tudo contaminado de sujeira. Tudo bem, mas eu não vou dissecar para drenar. Ponto 1. A lavagem distal, eu acho que se você se propõe a fazer a colostomia, você tem que lavar, porque se você faz a colostomia e não lava, então é como se não tivesse feito a colostomia, vai passar fezes por lá. Então, se você acha que isso não é importante, então é um paradoxo você fazer a colostomia e não lavar, né? Tem que lavar. O som da fora, lá distal na fístula, assim, joga soro um tantão até ficar totalmente limpo, partindo do pressuposto que você não quer que suje, né? Sim. Em relação às incisões, o que é suturável, suture. O que não é suturável, nem tente. Eu acho que o que ele quis dizer na publicação é que não vai fazer rotalho de mucosa, não vai ficar aproximando sob tensão, aí estraga tudo mesmo. Então, só sutura o que for muito favorável, né? Se não for, desencana, porque a sua manipulação cirúrgica vai ser muito pior. Então, eu acho que a ideia é não suturar no sentido que você vai piorar muito suturando, que você não vai conseguir, vai lesar mais. Então é o que restou a fazer, né? É simplesmente não fazer nada. Tem um raciocínio por trás do não lavar, que eu já conversei com o Coloprocto, vê o que vocês acham. O que ele falou para mim assim? Um professor que foi da escola. Porque eu tinha um grupo lá da escola que quando fazia essas anastomoses em reto, lavava com polvidine, pra vocês terem uma ideia. Não era nem lavar com água. Além de tudo, usava polvidine. E ele era contra porque ele falava o seguinte: você fez a colostomia em alça, certo? Do sigmoide. Isso só vale para sigmoide, tá? Ele fala que as fezes estão no sigmoide, não tem fezes no reto. E esse sigmoide não vai esvaziar se você fizer a colostomia em alça. Então, o momento mais limpo da lesão é aquele. Se você lavar, vai passar coisa por lá. Se você não lavar, aquelas fezes não vão sair. Porque você acabou de fazer uma sigmoidostomia em alça. O sigmoide não vai esvaziar se ele não tiver um estímulo para encher. Então ele fala assim, o momento mais estéril, entre aspas, claro, porque bactérias existem lá, de uma lesão de reto é entre a lesão e a próxima evacuação. Se você fizer a colostomia em alça do sigmoide, tem que ser do sigmoide, porque senão vai empurrar fezes para baixo. Aquelas fezes nunca vão passar lá e vai ser o momento mais limpo possível. Agora, se você lavar, você vai provocar um caldo de fezes passando lá. Então ele não lavava também por causa disso, sabia? Tô só trazendo um pouquinho de Mas, confusão pra roda. sim, mas só para entender, então ele tá. Mesmo se você faz a sigmoidostomia em alça e distal, a boca distal, você vai ter. Você tem fezes. Ele acha que Geralmente tem. esse bolo. Hã? Geralmente tem, né? Então, e aí daí ele acha que esse bolo fecal não vai. Ele tá dizendo isso, que esse bolo fecal não vai para frente porque o Não sai. proximal tá descomprimindo. O que eu já vi ele fazer, né? Se na palpação tiver sílbalos, ele malacha proximal. E tira pela fístula mucosa, entendeu? Você acabou de abrir as duas bocas, ele vai lá por dentro, com aquela mão em gancho, palpa o reto e vem malachando proximal, só para tirar aquele excesso de fezes. Mas ele não empurra para distal. Interessante, né? Entendi. Uma opção aí Sim, para você não gerar aquele caldo, né? Aquela meleca, né? sim. E Muito o bom. restante é igual. Ele fala para antibiótico 4 dias ou só um dia, tal, tal, tal. É isso, senhores. Trauma de Senhores. colo e reto. Achei muito legal. Eu curti, você não curtiu, não? Eu gostei. Sim. Legal, né? Legal, é bom Mas, que dá uma revisada no tema, ver as evidências que tem aí, né?
Eu acho que esse é um dos Mensagens melhores finais, modelos pra Flugão. gente fazer. Oi? Eu acho que esse é um dos melhores modelos pra gente fazer. Entendi nada que o Flug falou. Você entendeu ou não? Eu acho que o Flug foi abduzido, não sei o que aconteceu. Algum alienígena está interferindo com o vídeo e com o áudio Conexão do dele. Flug. Gutão, mensagens finais e finaliza aí pra gente. Mensagens finais, senhores, do nosso grande episódio de trauma de cólon e reto. Vocês ouviram então uma atualização baseada no artigo do What You Need to Know que saiu no Journal of Trauma. E basicamente, senhores, a mensagem final para vocês é a seguinte: precisa continuar se atualizando, não tem como. Vai ficar aparecendo um estudo novo, vai começar a aparecer coisa nova, a gente tem que se atualizar. Acho que os pontos principais aí dessa mudança de paradigma é justamente você tentar evitar colostomia sempre que possível, em qualquer situação de trauma de cólon de reto, nem sempre é possível, mas com certeza dos últimos 10 casos que você que está ouvindo a gente fez, alguns deles você poderia ter evitado a colostomia. E a ideia é a gente tentar achar esses casos e tentar oferecer para eles, para os pacientes, né, o benefício de não ter essa colostomia meio que de rotina, vamos dizer assim, né? E eu acho que eu deixaria essa como a mensagem principal, porque as outras são meio satélites, né? Mas eu acho que essa seria a mensagem principal nesse contexto de atualização de trauma de cólon e reto. Fora isso, tem uma última palavra que eu vou deixar para o Dr. Diego Adão, que foi o moderador desse episódio, para ele poder falar e se despedir de vocês, senhores. Em homenagem ao Flugão, que foi abduzido, adiós. Adiós, senhores.